students. Welcome to everyone to our vocabulary improvement session number 26. I read something and I talk about season and not session. Season, estação do ano, né, as estações, season. Tava ouvindo uma música agora há pouco, claro, né? Óbvio, cada um ouvindo uma música. Time of the Season é a música. E acabei me confundindo. Mas vamos à nossa list hoje. Começando com o substantivo voice. Voice. Que é a ideia de voz, né? A sweet voice, uma voz doce, não é meu caso. In a loud voice, uma voz baixa, mas também pode dar a ideia de opinião. Então, não apenas a questão da voz, mas de ter a própria opinião, né? No sentido figurado, a gente está em período de eleições, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, a ideia de voz como apoio, como voto, né? She counts with your voice. Ela conta com o seu apoio, ela conta com o seu voto, por exemplo. Então, voice, a ideia de voz. E no nosso exemplo, the security officer's voice was calm and authority during the emergency. The security officer's voice, a voz do oficial, né? A gente já falou sobre esse apóstrofe S, que é a ideia de posse. Was calm and authority during the emergency. Então, né, a necessidade que tem de manter tanto a calma quanto a autoridade ao mesmo tempo. Na música, in your voice I hear a chord of carousels. Palavras novas aqui, né? Então vamos de novo. And in your voice I hear a choir of carousels. Carousels, o carrossel, né, de brinquedo de criança. Choir, o coral. Que inclusive, né, eles têm muito, principalmente nas igrejas americanas, acaba aparecendo muito choir nas escolas, né? Então, and in your voice I hear a choir of carousels. She said Emmanuel had left his older brother a voice message. She said Emmanuel had left, havia deixado, his older brother a voice message. Uma mensagem de voz para o seu irmão mais velho. Older, de mais velho. Old, velho. Older, mais velho. Ok? Na sequência, a gente tem o substantivo unity. Unity. É isso. Unity. Que é a ideia de unidade, de módulo, de departamento, de serviço, né? Então, a gente tem essa relação de unity. Mas, posso ter, inclusive, né? E tem esse outro unity aqui, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas unidade, elemento, módulo, serviço, então, uma pessoa, uma coisa, um item, né? Sempre na ideia de unitário, tá? Então, essa a relação que a gente tem aqui. E na música, eu confesso que a gente roubou. A gente fez aqui um ajuste. Então, the canine unit was called in for the investigation. The canine unit was called in for the investigation. Canine de canina. Né? Canine de canina, tá? Então, a unidade de animais, né, dos cães, é chamada de canine unity.
ok? Was called in, chamada para a investigação. Então, quando vocês virem esse canine, é essa ideia de unidade, né, canina. Tudo bem? Que acaba sendo um símbolo para essa unidade. Na música, a gente tem Alan Walker falando You are my energy, my guiding light, we are unity. Só que esse unity aqui é a ideia de concordância, de harmonia, solidariedade. Quando a gente fala de unidade entre os povos, por exemplo, a gente vai usar esse unity com Y, tá? Então, essa unidade é no sentido dessa relação de harmonia, de concordância. Acaba sendo, né, uma diferençazinha muito pequena, tá? Mas, por exemplo, unity, sem Y, unity, a ideia de unidade matemática. Então, como coisa unitária, tá? Agora, por exemplo, unity, eu falo como unidade familiar, family unity. Então, tem essa diferença aqui, ok? A voluntary unity to clean the canals. A voluntary unity to clean the canals. Aqui os canais de Veneza, inclusive, tá? Essa reportagem falava dos canais de Veneza. Na sequência, mais duas palavrinhas, vamos lá. A palavra power. Power. Poder, força, potência, energia, domínio, enfim, power, né? Eu posso falar de máquina, então, equipment power, mundial power, tá? Que é a potência mundial, enfim, uma série de possibilidades aqui. The security system runs on backup power during outages. The security system runs on backup power during outages. Aqui, inclusive, numa situação que tem acontecido na região que é atendida pela Enel, a gente tem quedas de energia, então precisamos da backup power, energia reserva. Na música, essa antiga, né, conhecida, The power of love is a curious thing. The power of love is a curious thing. Quem nunca? Is this the power of love? Enfim. And it is clear that her considerable powers of expression, and it is clear that her dela, né, considerable powers of expression. A gente acaba traduzindo como seus, né? Mas são os consideráveis poderes de expressão dela. É claro que, né? It's clear that her considerable powers of expression, as consideráveis poderes de expressão dela, no caso. Como a gente tem essa troca em português, a gente acaba usando o seu para ele, ela, enfim, acaba tendo uma diferença aqui. Tudo bem? Na sequência, a gente tem town, né? Muita gente acaba tendo dúvida em relação a town e city, porque são termos equivalentes, né? Para nós, em português, as duas palavras podem ser traduzidas como cidade, no caso. De maneira bem simples, pensando de uma maneira simplificada aqui, town acaba sendo um pouquinho menor do que uma city, tá? Uma city é uma área maior do que uma town,
sendo mais aqui, de repente, mais populosa, inclusive. Então, essa acaba sendo a diferença aqui para nós, ok? Não tem um equivalente em português para essa ideia, tudo para nós é cidade, né? Para eles existe essa diferença, small town e, né, então uma cidade menor, small town, e city, que é uma maior. The security system runs, opa, olha eu lendo o exemplo errado aqui embaixo, né? The security briefing covered the entire town's public buildings, esse apóstrofe S, a ideia de posse, né? É a preposição. Então, the security briefing covered the entire town's public buildings. Okay? I'm feeling like a famous, the talk of the town, talking to the moon, the Bruno Mars, né? I'm feeling like I'm famous, the talk of the town, the talk of the town. Sinto que eu sou o assunto da cidade. Maravilhoso, né? Ele é mesmo. Inclusive, ele é. Posso dizer que ele é. Fala nisso, a música anterior, né, do Power. Fica a dica aqui para você, no fim de semana, assistir De Volta para o Futuro. Filmes de... O primeiro acho que é da década de 80, 85, mais ou menos por aí, né, que é de onde justamente vem essa música, tá? Em que um adolescente é transportado aí para o ano de 55, né? A partir da experiência do Doc Brown, ele chama de Doc Brown, inclusive doutor Doc. Então acaba sendo uma possibilidade aí para você, né, para o fim de semana, aproveitar, tá? Para não perder aqui. Voltando pro Bruninho, The Talk of the Town, o assunto da cidade é o filme. The town's residents are mostly from the Druze. The town's residents are mostly from the Druze. Druze, uma cidade pequena e desconhecida, né? Que acaba sendo é uma cidade libanesa, na verdade, tá? Eu lembro que alguma coisa dessa região que eles estavam falando nessa reportagem, ok? Na sequência, mais duas palavrinhas, vamos lá. Nós temos o adjetivo fine. Fine. Que na verdade pode ser adjetivo, pode ser advérbio, pode ser verbo, dependendo da situação, né? Normalmente fine, no adjetivo, o sentido dele é similar a good. Então, I'm fine, I'm good. So far, so good, I'm fine. How are you? I'm fine, thanks, and you? Então, fine, né? Essa ideia de bom, satisfatório, bem, né? That was a fine speech. Esse foi um bom discurso, inclusive. Como advérbio, ele caracteriza positivamente algum tipo de ação. Então, the campaign worked out fine. The campaign worked out fine. A campanha saiu bem ou foi bem, né? E como verbo, ele acaba tendo a ideia de um verbo transitivo, mas como um complemento só, né? Fine no sentido de pagar alguma coisa, enfim. Alguma coisa que é fina, alguma coisa que é delicada. E aqui a gente vai ter uma expressão diferente na música, tá? Chego lá. The security system is in fine working condition. The security system is in fine work condition. Working, né?
funcionamento aqui no caso, tá? E aqui o fine como excelente, né? Está melhor do que bom, tá excelente. Harry Styles traz pra gente will be a fine line, no sentido de uma linha tênue, né? Uma linha fina, mas no sentido de tênue, daquilo que pode, né, se esgarçar aqui com facilidade. A fine send-off was given to Anderson. A fine send-off was given to Anderson. Então, aqui no sentido de bela ou de bonita, tá? Então, fine pode ter vários sentidos aqui, como a gente colocou, ok? Na sequência, nós temos certain, palavrinha esquisita, né? Certain, tá? Esse I a gente não escuta, certain, que pode ser usado em diferentes contextos, tá? A ideia de uma coisa certa, convicta, que você tem confiança. Are you absolutely certain about? Are you absolutely certain? Você está absolutamente certo, né, dessa questão. Uma coisa decidida ou estabelecida, certain, ok? Fica aí essa questão. Então, de certo, seguro, convicto, confiante, enfim. It's certain that all security protocols were followed. It's certain, it is certain, né? Lembra que a gente não pode ter só o verbo, tem que ter a pessoa do verbo, então it's certain that all security protocols were followed. Okay? Because certain things hurt and you're my only virtue. Because, né? A gente já viu esse apóstrofe cause aqui. Because certain things hurt and you are my only virtue. Bonito, né? Também achei. A certain magnetism that makes a moment to revolve to singularly around then has thought nothing else exists. Essa ficou grande, né? A certain magnetism that makes a moment to revolve to singularly around them has thought nothing else exists. Eu já ia falar outra coisa, eu ia falar Nothing Else Matters, mas isso é outra música, tá? Nothing else exists, ok? E o singularly, olha lá o nosso li, do mente, né, doente. Na sequência aqui, a gente tem fly, Robin, fly, enfim, voar, viajar de avião, pilotar, né? Que mais? Flutuar, fugir, hastear a bandeira, tá? Também, né? E mosca, a palavra mosca fora, tá? Então, nos nossos exemplos, the drone can fly over restricted areas for surveillance. The drone can fly over restricted areas for surveillance. Ok? Na música, apesar de eu estar cantando aqui o Fly, Robin, Fly, enfim, I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Eu acredito que eu posso tocar o céu. E no exemplo do trecho de jornal, for to fly over the earth. For to fly over the earth. Earth aqui, planeta Terra, tá? Não é land, Terra, é Earth, planeta Terra, por isso em maiúsculo, ok? Na sequência, a gente tem fall, que pode ser verbo, pode ser substantivo. E aí eu estava falando, no caso, justamente
das estações, né? The season, the time of the, is the time of the season. Enfim, gosto dessa música. Por quê? Porque eu tava vendo aqui o fall, né? E tem uma diferença. Porque fall como substantivo é a ideia de outono. Tá? É uma das estações do ano, justamente o outono. Minha estação preferida, aliás. Mas fall é usada nos Estados Unidos. E a gente tem autumn, que é usada no Reino Unido. Então tem essa diferença aqui entre autumn e fall, que é a nossa palavrinha aqui, inclusive. E quais são as outras? Quais são as outras estações do ano? Nós temos spring, que é a primavera. Enfim, spring, tá? Nós temos summer, que é o verão. Nós temos fall ou autumn, que é o outono. E nós temos winter, que é o inverno, ok? Winter is coming, enfim. Mas no nosso exemplo, a gente está usando fall no sentido de cair, tá? Que é o verbo, inclusive, né? To fall pode dar o sentido de cair, de tombar, de se apaixonar, to fall in love. Ai, estou apaixonada. Enfim. A ideia de cair de alguma forma. Tá? Ou de queda, aqui no caso, né? Be careful not to fall while inspecting the roof. Tá, desculpa. Be careful not to fall while inspecting the roof. Tá? Roof, telhado. Na música do Justin Bieber, né? You can't fly unless you let yourself fall. You can't fly, olha lá o fly, né? Da palavra anterior. Unless you let yourself fall. Então você não pode voar a menos que se deixe cair. Pesado isso, né? Essa ideia de tudo bem, você pode voar, mas para você voar você tem que se deixar cair de alguma forma. Melhor não. And administrative tasks can fall to frontline staff. And administrative tasks. Nossa, travou, né? Fez um trava-língua aqui. Administrative tasks can fall aqui no sentido de recair sobre a ideia da responsabilidade, tá? Então, can fall to frontline staff, equipe, né? E frontline, a linha de frente, tá? Então, aqui, esse recair é o jeito que a gente diz, né? Que pode ficar sob a responsabilidade desta turma, ok? Então, e aí eu deixo para vocês estes exemplos e a gente encerra essa nossa session, not season, session, com essas palavras, ok? See you next one.